No papo de hoje, a gente vai falar sobre as consequências do CO2 no aquecimento global. Se esse assunto te interessa, senta aí que hoje o papo é de nerd. Todo mundo sabe que o CO2 é um dos principais gases causadores do efeito estufa. Você já deve ter ouvido muita notícia por aí falando sobre o aquecimento global, sobre o efeito estufa e as consequências e os desdobramentos que isso tem em nosso planeta. Hoje eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que só existem dois gases que não são transparentes na irradiação infravermelha? Para aí, calma que eu falei que hoje o assunto ia ser de nerd. Antes de a gente entrar no detalhe desse assunto, eu vou recapitular um pouco sobre o que é irradiação infravermelha. A gente tem na nossa galáxia o Sol, que emite ondas eletromagnéticas, ou seja, luz, em todos os comprimentos de onda. Tem raio gama, raio alfa, raios ultravioletas que normalmente são filtrados pelas camadas da estratosfera. Então você já deve ter ouvido no colégio da camada, a famosa camada de ozônio. É uma dessas camadas que absorvem todo esse comprimento de onda eletromagnética, que são extremamente nocivos para a vida humana. Eles são filtrados e não entram na nossa atmosfera. Uma pequena parte de raios ultravioletas, e aí eles são divididos em UVA, UVB e UVC, que eles entram na nossa atmosfera. Por isso que quando você vai para a praia, você não passa protetor solar, você se queima, e essa queimadura dos raios ultravioletas podem fazer uma pequena alteração do DNA da sua pele. Então, por isso que a consequência mais severa disso é câncer de pele. A partir dos raios ultravioletas, a gente está seguindo no espectro de ondas, tá? De ondas eletromagnéticas. Passou do raio UV, a gente entra nos raios de luz visível, que são, graças a esses raios de comprimento de onda luz visível, a gente consegue enxergar tudo que a gente vê. E aí, as famosas cores do arco-íris. Depois do espectro de luz visível entra a onda de infravermelho, ou IR. Esse infravermelho são o comprimento de onda específico que causa aquecimento. Então o Sol é a nossa fonte de calor do nosso planeta. Sem ele a gente não viveria. O que acontece é que só existem dois gases que não são transparentes à irradiação infravermelha. Por exemplo, a nossa atmosfera, o Sol emitiu os raios infravermelhos, passou pela atmosfera, que ele consegue passar pelas estratosfera, as camadas filtrantes, ele entra na nossa atmosfera, bate na superfície, uma parte é absorvido pela superfície terrestre, uma parte é absorvida e outra parte é refletido. E nesse caminho quando ele entra na atmosfera, bate na superfície e volta, uma parte disso é absorvido pela atmosfera presente que tem ali, os gases, uma parte é absorvido pela própria superfície terrestre e quando ela reflete também acaba sendo uma outra parte refletida. De tal forma que esse é o mecanismo pelo qual o Sol aquece o nosso planeta. Estou falando que o papo ia ser de nerd hoje. Então, o que acontece é que só existem dois gases que não são transparentes. E esses dois gases são o vapor de água e o CO2, que é o dióxido de carbono. O oxigênio, o nitrogênio e todos os outros gases que, em menor quantidade, que estão presentes na nossa atmosfera, eles são transparentes, ou seja, o raio infravermelho passa por ele não absorve nada, passa como se não existisse nada. E agora, o vapor d'água absorve um pouco desse calor e o CO2 também absorve um pouco desse calor. Por isso que nos dias quando tem uma umidade relativa do ar muito baixa, as amplitudes térmicas são muito grandes. Por exemplo, clima de deserto. O deserto tem umidade relativa do ar muito baixa e a superfície do deserto também é areia, que ela tem um calor específico baixo. Por isso que você no inverno, de noite, sem o sol, as temperaturas
no deserto são extremamente baixas, extremamente negativas. E durante o dia, são extremamente altas. Então, é por causa desse efeito. Quando você começa a adicionar vapor de água, ou seja, presença de água, concentração de água na atmosfera, a tua inércia térmica começa a ser maior. Por isso também que em dias muito úmidos a gente sente aquela sensação de mais abafamento, mais mormaço. E o outro gás é o CO2, que esse não deveria existir em concentrações muito altas. Então, o que acontece com a atividade humana, a atividade industrial, é aumentar a concentração de dióxido de carbono, aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Isso faz com que a absorção de raios infravermelhos aumente. E agora você sabe, que infravermelho significa calor. Então, automaticamente, quanto mais CO2 eu tenho na atmosfera, mais calor eu vou absorver. E isso faz com que mude a temperatura do nosso planeta, porque eu estou aumentando a concentração de CO2. E por consequência, esse aumento de temperatura vai mudar todo o equilíbrio natural do nosso planeta. Vai mudar as correntes marítimas, por consequência, também vai mudar as correntes de vento, vai mudar a precipitação de chuva. Então tem horas que, por isso que a gente começa a amplificar esses fenômenos naturais. Chove mais, ou faz seca mais severa, tem ventos mais fortes, por causa exatamente dessa aumento de temperatura da atmosfera, aumento da temperatura do oceano também. Então esse é o principal efeito problemático da presença do CO2. Não se tem ainda uma convergência de quais são todas as consequências que isso vai causar no nosso planeta. A gente sabe, isso é fato, isso é ciência, que absorve isso, e a gente sabe que isso vai mudar as relações climáticas atuais. A gente não sabe quão ruim, quão problemático isso vai ser. Por isso que a gente precisa muito cuidar do nosso planeta. Por isso que a gente precisa cuidar muito das emissões ambientais nas quais a gente está inserido, a atividade humana está inserida. As principais fontes emissoras de CO2 no Brasil são da nossa frota veicular, carros, ônibus, caminhões, essas são as principais. Também tem uma considerável parcela as emissões do rebanho bovino, mas a atividade industrial também tem a sua parcela de contribuição. Em linhas gerais, a matriz energética brasileira ela é limpa em comparação com outros países, mas mesmo assim a gente tem altos índices de emissões de CO2. As emissões de emissões de CO2 da indústria, na qual a conta está inserido, basicamente está relacionada às emissões de chaminé de caldeira. Então, como que a gente reduz as emissões ambientais, reduz as emissões de CO2 para ajudar o meio ambiente? A gente precisa otimizar a combustão. Otimizar a combustão da caldeira é emitir menos toneladas de CO2 por ano para produzir determinada quantidade de vapor. Essa é uma das propostas de valor da Control. Reduzir a emissão ambiental dos nossos clientes. Ajudar nossos clientes a reduzir a emissão ambiental através da melhoria e otimização e aumento da eficiência de combustão, que por consequência é aumento da eficiência da caldeira também. Então, se você se interessa por esse assunto, se você tem interesse em reduzir as emissões ambientais da sua empresa, você pode entrar em contato com a Control, que com certeza a gente pode te ajudar. Um abraço e até mais.